Saudações a todos, vamos dar início à discussão do quarto conteúdo do segundo semestre de 2020 na disciplina de História do segundo ano, intitulado Brasil, a economia colonial e a independência formal. A melhor forma de entender o que significa a independência de uma nação é, antes de qualquer outra coisa, dominar o conceito de colonização, assim como outros conceitos correlacionados a este. Então, dessa forma, podemos dizer que um país é uma colônia quando o seu território é invadido por uma nação estrangeira que, em seguida, o conquista em uma luta armada e passa a ocupá-lo militarmente e, consequentemente, dominá-lo politicamente, com o objetivo de estabelecer uma exploração econômica das suas riquezas, assim como, ao mesmo tempo, sujeitá-lo culturalmente. Fazer parte de um povo que teve o seu território colonizado é como se sentir um estranho, um estrangeiro sem direitos dentro do seu próprio território, sendo obrigado pela força das armas a se submeter à dominação política dos invasores, sua exploração econômica e, inclusive, a imposição da sua cultura como sendo uma cultura superior, enquanto a cultura materna nativa do colonizado é desprezada completamente. Esse tem sido o destino dos povos originários do continente americano, os povos indígenas, desde a chegada dos colonizadores europeus a partir da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. É dado o nome de colônia a um território colonizado por uma metrópole estrangeira, assim como metrópole é o país que coloniza outro território. De acordo com o processo clássico que foi descrito acima, que tem algumas variações dependendo do tempo e do espaço em que ele ocorreu. Como exemplo de colônias, temos o Brasil, cuja metrópole era Portugal, os Estados Unidos, cuja metrópole principal era a Inglaterra, Peru e Bolívia como colônias da metrópole espanhola. Isso para citar apenas alguns exemplos da colonização da América, realizada a partir dos séculos XV e XVI, e não da colonização da África, da Ásia e da Oceania, realizada principalmente a partir do século XVIII e XIX. O modelo de colonização implementado no Brasil pela metrópole portuguesa no século XVI foi exatamente o mais violento e rígido dos disponíveis na época, denominado de colônia de exploração. Diferentemente do modelo da colônia de povoamento predominante nos Estados Unidos e no Canadá, em que os colonizadores tinham o objetivo de transformar a América, denominada como Novo Mundo, em um novo lar, vendo a colonização como uma oportunidade de melhorar de vida, se estabelecendo em um local que entendiam como sendo uma terra de oportunidades, em que buscavam crescer junto com o crescimento da nação. As colônias de exploração, como Brasil, Peru, Bolívia, tinham os objetivos principalmente de atender aos interesses mercantilistas dos estados absolutistas europeus que buscavam, nessas regiões do Novo Mundo, metais preciosos como ouro e prata, assim como produtos de clima tropical, como por exemplo o pau-brasil, a cana-de-açúcar e as drogas do sertão, que eram cravo, canela, baunilha, pimenta do reino, entre outros. Assim, enquanto as colônias de povoamento do norte buscavam produzir para se desenvolver enquanto nação,
As colônias de exploração produziam em função do suprimento das necessidades externas da metrópole, não do suprimento das suas próprias necessidades. O principal modelo econômico de exploração das riquezas da colônia, o plantation, ou plantação em português, se baseava em uma monocultura de exportação, no caso do Brasil a cana-de-açúcar, onde a produção era baseada no latifúndio, realizada pelos engenhos de cana, que utilizavam de mão de obra escrava, ou seja, a produção se baseava no trabalho escravo em grandes propriedades de terra que pertenciam a poucas pessoas, gerando enorme concentração de renda, com o objetivo de produzir um produto que não era consumido pela colônia pelos trabalhadores, produzir o açúcar, extremamente caro na época, que não podia ser consumido pelos escravos que o produziam. Esse modelo econômico tinha o objetivo de enriquecer enormemente poucas pessoas na colônia, assim como a coroa portuguesa, e era responsável pelo genocídio dos povos indígenas, assim como a brutalização dos trabalhadores africanos escravizados. Uma situação completamente diferente do modelo de colonização de povoamento das colônias inglesas do centro e do norte da América do Norte, onde a produção, ao invés de ser baseada no latifúndio, era baseada na pequena e na média propriedade. E os produtores produziam em função do suprimento das suas próprias necessidades econômicas, assim como para suprir principalmente o mercado interno, gerando uma grande distribuição de renda que era impossível no Brasil, na colônia de exploração, que usava trabalho escravo, assim como gerando também condições para que a sociedade vivesse com a maior fartura, maior abundância. Nesse contexto, pela lógica, independência seria quando os habitantes de uma colônia retomassem o controle de seu próprio território, se libertando da dominação da metrópole estrangeira que o havia dominado e se tornando então a partir daí um país autônomo. Processo esse que se desenvolveu de forma plena nas colônias inglesas que se tornaram os Estados Unidos, ex-colônias de povoamento, mas que encontraram vários problemas para se efetivar de fato nas colônias de exploração da América Latina, como por exemplo o Brasil. No que se refere à autonomia política da colônia em relação à metrópole, uma das características mais fundamentais do processo de independência, o Brasil já estava bastante adiantado nesse item alguns anos antes de Dom Pedro I proclamar a independência, devido à vinda da família real para o Brasil em 1808, por ocasião da fuga do rei Dom João VI de Portugal, no contexto das guerras napoleônicas, em que os exércitos revolucionários franceses estavam derrotando todos os reis da Europa de um a um, e Portugal não tinha condições de fazer frente ao seu poderio. O motivo do ataque de Napoleão Bonaparte ao território português foi o imperador da França ter decretado o bloqueio continental europeu, a partir do qual as nações da região foram proibidas de estabelecer relações comerciais com a maior inimiga da França, que seria a Inglaterra. Como não era possível para Dom João VI nem romper as relações com a Inglaterra como Napoleão havia determinado, já que o transporte de cargas e de passageiros entre Brasil e Portugal era realizado pelos navios ingleses, além da forte dependência econômica que Portugal tinha da Inglaterra,
assim como também não era possível a Dom João VI romper por ser justamente incapaz de oferecer enfrentamento ao exército napoleônico. A solução então encontrada pelo rei foi se retirar, fugir para sua colônia brasileira, onde pelo menos ele, embora não o seu povo, estaria a salvo de Napoleão, protegido pela frota de navios ingleses, já que se Napoleão era invencível por terra, a Inglaterra era invencível por mar. O processo de autonomia da colônia portuguesa, o Brasil, com relação à sua metrópole, teve início logo com a chegada do rei Dom João VI e a família real, que decretou a abertura dos portos às nações amigas, o que significava, na prática, o fim do exclusivismo comercial, em que a colônia era proibida de comercializar diretamente com outros países, sendo todos os produtos consumidos na colônia comprados da metrópole a altos preços, o que gerava altos lucros para a coroa do país que colonizava as regiões do continente americano na época. Foi o Tratado de Navegação e Comércio, decretado 2 anos depois pelo rei, que regulamentou a situação, de modo que as taxas alfandegárias cobradas pelas atividades comerciais estabelecidas entre Brasil e outros países eram as seguintes: 15% do preço das mercadorias cobrado para navios ingleses, 16%, 1% a mais para navios portugueses e 24% para os demais navios. É desnecessário dizer que essa medida do rei Dom João VI descontentou enormemente os comerciantes portugueses, causando um enorme prejuízo nas suas atividades comerciais, já que a Inglaterra era mais favorecida do que o próprio país de origem do rei, de modo que o rei teve que rever o seu decreto e igualar as taxas alfandegárias dos produtos ingleses e portugueses, o que também não resolveu o problema, pois grande parte da riqueza dos comerciantes portugueses, a maior parte inclusive, vinha exatamente dos altos preços cobrados na época em que havia o monopólio comercial. A economia portuguesa entrava em crise, então estava à beira da falência. Mesmo com o fim das guerras napoleônicas, sendo Napoleão derrotado em 1815 e, portanto, não havendo mais motivos para a permanência do rei de Portugal no Brasil, Dom João VI não quis retornar para o seu país de origem e instituiu o denominado Reino Unido de Portugal e Algarves, através do qual, na prática, o Brasil deixava de ser colônia, tendo em vista que a capital do Império Português não era mais Lisboa, e sim o Rio de Janeiro. Dom João VI se sentia muito mais à vontade em exercer os seus poderes de déspota absoluto na sua colônia mais rica, o Brasil, ao invés de em Portugal, sob pressão da alta burguesia, que já naquela época estava extremamente influenciada pelos ideais da Revolução Francesa e desejosa de instituir uma monarquia constitucional que tornaria o rei um cidadão igual aos outros e acabaria com seus poderes sem limites, a partir do que o reino de Portugal seria controlado, seria governado na prática pelo primeiro-ministro do parlamento e não mais pela família real. Não somente a burguesia portuguesa, como também os próprios habitantes da colônia estavam extremamente já influenciados pelas ideias libertárias da Revolução Francesa, assim como pelo próprio exemplo dos outros países da América Latina que declararam guerra às suas metrópoles. Começava assim então um movimento emancipacionista em Pernambuco, já que o Nordeste se sentia extremamente prejudicado devido às mudanças
causadas na colônia pelo rei Dom João VI afetarem principalmente, no seu sentido mais positivo, os habitantes do Centro-Sul, como Rio de Janeiro, e da região Sul, sendo que os habitantes do Nordeste continuavam sendo pressionados e explorados fortemente ainda pelos comerciantes portugueses. Influenciados a princípio pelos ideais liberais difundidos pelos maçons, que tiveram uma grande importância na Revolução Francesa, Pernambuco se insurge contra o poder colonial, chegando a se tornar um país independente por 10 semanas. Tudo tendo começado a partir da insurgência do líder da oposição contra a ordem de prisão que vinha do governador nomeado por Portugal. O comandante encarregado de executar a ordem de prisão fora executado pelos próprios subordinados. A igreja aderiu ao movimento tocando os sinos, sendo que os cidadãos tomaram as ruas e os comerciantes portugueses acabaram fugindo da cidade. O movimento, que inicialmente era liderado pelos maçons e pelos fazendeiros, que tinham um caráter mais conservador, defendendo princípios liberais que visavam resguardar o lucro dos comerciantes, dos produtores rurais, mais do que direitos, como havia acontecido na primeira fase da Revolução Francesa de monarquia constitucional. Em um determinado momento, o movimento passou a ser mais influenciado pelas classes médias urbanas, que eram influenciados pelos jacobinos à esquerda da Revolução Francesa, sendo que a partir desse momento o foco do movimento deixa de ser o lucro, o aumento do lucro dos ricos contra a exploração dos portugueses, e passa a ser direitos democráticos, como a abolição da escravidão e também o voto universal masculino, tendo assim o movimento acabando por se fragmentar devido a conseguir um forte apoio popular das classes populares menos favorecidas, mas também tendo conseguido assim a perda do apoio dos grandes fazendeiros, dos senhores de engenho, que eram contra tanto a abolição da escravidão, já que eles eram grandes proprietários de escravos, como eram contra também a participação popular na política que o voto universal daria. O movimento, assim, estando dividido e desorganizado, foi violentamente reprimido pelo poder central no Rio de Janeiro, tendo os seus líderes sido enforcados e fuzilados. O grande descontentamento, principalmente da burguesia portuguesa, com as medidas adotadas pelo rei Dom João VI a partir de 1808, com sua ida para o Brasil, explodiu em 1822 na forma da Revolução Liberal do Porto. Se inspirando nos ideais da direita girondina da Revolução Francesa, os revolucionários portugueses construíram uma Assembleia Nacional Constituinte que retirava os poderes absolutos de Dom João VI e extinguia o Reino Unido de Portugal e Algarves criado pelo rei, tentando restituir o pacto ou o exclusivismo colonial que o rei havia abolido em 1808, quando havia mudado a sede do governo do Império Português para o Brasil. Assim, a Assembleia Nacional, comandada pela direita portuguesa aos comerciantes, aumentou pesadamente os impostos cobrados sobre os brasileiros, assim como tentou restituir a obrigação dos brasileiros só adquirirem produtos que fossem vendidos pelos portugueses a altos preços, tendo enviado tropas para o Brasil e nomeando autoridades como governadores das províncias, retirando assim a prerrogativa do rei e extinguindo seus poderes de déspota absoluto. Quem se sentia extremamente prejudicado assim dessa vez
pelas medidas tomadas pela Assembleia Nacional Portuguesa, eram os brasileiros, que estavam sendo obrigados novamente a pagar impostos pesados e a ver as mercadorias que tinham que adquirir, já que o Brasil não possuía indústria, tendo seus preços inflacionados, como poucas vezes haviam visto. Se colocava diante dos brasileiros como opções se submeter, então, à exploração colonial de uma forma tão ou mais pesada quanto era antes da vinda da família real, ou então proclamar a independência, rompendo com o poder central vindo de Lisboa. Formou-se assim, então, o Partido Brasileiro, com o ressurgimento do movimento de independência que havia sido abafado em Pernambuco em 1817, sendo esse partido constituído por dois grupos principais. O primeiro deles, os fazendeiros conservadores, grandes proprietários de terra, possuidores de escravos e produtores de cana-de-açúcar e café. Eles eram veementemente contrários à ideia de voltar a comprar produtos exclusivamente dos comerciantes portugueses, já que esses produtos, eles na verdade eram ingleses e os portugueses apenas os revendiam, assim como tinham interesse em vender o açúcar e o café diretamente para os ingleses, pois os portugueses faziam apenas um intermédio, comprando dos brasileiros os seus produtos a um baixo custo para revender a alto custo para os ingleses. Os conservadores não queriam, então, não tinham como objetivo, como intenção, a conquista da liberdade e direitos sociais para o povo, mas apenas garantido o seu lucro e a possibilidade de crescimento econômico. O outro objetivo que possuíam os fazendeiros conservadores era o de governar eles mesmos diretamente o Brasil, ocupando assim, a partir da independência, os cargos políticos no Estado que eram ocupados pelos portugueses, além de pagar menos impostos, porque não iam ter mais que mandar dinheiro, o Estado brasileiro, para a coroa portuguesa, para a metrópole europeia. Como o seu objetivo era não somente manter, como ampliar o seu poder e o seu lucro, eram contra a abolição da escravidão e defendiam os seus latifúndios e também o poder oligárquico, quer dizer, queriam assumir única e exclusivamente eles o poder do aparelho estatal que seria naquele momento dos portugueses. Mesmo tendo objetivos muito distintos das classes médias urbanas das grandes cidades, que radicalizavam as suas reivindicações, inspirados muitos, principalmente na esquerda jacobina da Revolução Francesa, classes médias essas compostas por pequenos comerciantes, advogados, jornalistas, médicos, militares, professores, padres, profissionais liberais de uma forma geral. Essas classes médias urbanas objetivavam participar também das atividades políticas, ao invés de permitir que elas fossem realizadas exclusivamente ou pelos portugueses ou então pelos fazendeiros conservadores. Essas classes médias urbanas buscavam, assim, o status de classes similares, de setores similares da sociedade em países mais civilizados e desenvolvidos da civilização ocidental, como Inglaterra e França. Os fazendeiros conservadores, então, defendiam uma monarquia constitucional parlamentar, a exemplo do que acontecia na Inglaterra, pois assim a participação popular estaria limitada, restrita. Eles teriam, consequentemente, mais poderes políticos, privilégios, enquanto que as classes médias urbanas simpatizavam muito mais por uma república, ou a exemplo dos Estados Unidos, mas principalmente a exemplo da República Francesa.
Os debates eram travados então no interior do Partido Brasileiro, tendo como consensos entre os grupos que participavam desse partido o respeito às ideias liberais e à liberdade e direitos dos indivíduos, e tinham como divergências o sufrágio universal, defendido pelas classes médias urbanas e rejeitado pelos fazendeiros conservadores, como a abolição da escravatura, que ocorria da mesma forma. O Partido Português era composto por comandantes militares e altos funcionários públicos da época do Brasil colônia, assim como antigos comerciantes que se beneficiavam do pacto colonial devido ao exclusivismo do comércio com os portugueses, principalmente os comerciantes portugueses. O processo de independência tem início quando a Assembleia Nacional Constituinte, o Parlamento português, chama de volta para Portugal o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, que havia sido deixado no país por seu pai, Dom João VI, que havia voltado para Portugal, pois caso não voltasse, acabaria perdendo o seu trono definitivamente, correndo o risco da esquerda, que constituía o parlamento, a Assembleia Nacional Portuguesa, proclamar a República como havia sido proclamada na França. O retorno de Dom João VI para Portugal garante ao rei a manutenção do seu trono, mesmo que para isso ele tivesse que aceitar perder os seus poderes de déspota absoluto. Um sistema de governo, então, liberal, que era o existente na Inglaterra e que havia sido tentado pela Revolução Francesa. Devido ao risco da colônia portuguesa, o Brasil no caso, se rebelar como havia ocorrido com as colônias espanholas, suas vizinhas, Dom Pedro I se recusa a voltar para Portugal, desobedecendo então o parlamento, respondendo a um abaixo-assinado do Partido Brasileiro que pedia que ele não retornasse, constituído por 8.000 assinaturas, a maioria de funcionários públicos, num universo de 4 milhões de habitantes do Brasil naquela época. Dom Pedro declara o seguinte no que ficou conhecido como o Dia do Fico: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Com as tropas portuguesas desistindo de se rebelar contra a vontade do príncipe regente, ganha força o movimento que considerava ser possível a independência do Brasil através do próprio Dom Pedro I, o que tornaria desnecessário uma guerra civil como acontecia nos países vizinhos. Dom Pedro anuncia, então, eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte no próprio Brasil, o país tendo, então, sua própria Constituição e não precisando se submeter à Constituição portuguesa e, consequentemente, não se submetendo ao Parlamento, à Assembleia Nacional Portuguesa, o que significava praticamente a independência do Brasil sendo anunciada na medida de Dom Pedro I. Não tendo desistido de recuperar o poder sobre sua colônia mais rica e, consequentemente, recuperar a riqueza perdida pelos comerciantes portugueses, o parlamento português dá um ultimato a Dom Pedro I para que ele retorne, ao que Dom Pedro responde com o que ficou conhecido como o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. A resposta do príncipe regente ao parlamento português era independência ou morte. Apesar da frase grandiloquente do príncipe regente Dom Pedro I, a independência, que foi sinônimo de liberdade para os povos das colônias espanholas vizinhas do Brasil, não teve o mesmo sentido para a colônia portuguesa,
tendo sido se caracterizada na prática como uma independência conservadora, sem liberdade para o povo. O apoio à independência liderada por Dom Pedro I pelas velhas elites do Brasil colônia ocorreu devido à sua intenção de evitar que se repetisse no Brasil o que havia acontecido nos outros países da América Latina, onde a guerra de libertação contra a metrópole havia sido inspirada nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da França revolucionária. Ao invés de sans-culottes lutando por sua liberdade, havia nos outros países latino-americanos negros, mestiços, índios, trabalhadores armados, constituindo um poderoso exército de classes oprimidas pelos fazendeiros conservadores que não pretendia conceder nenhum direito a esses povos que oprimiam, mas apenas consolidar e ampliar o seu poder político e o seu lucro econômico. A liderança de Dom Pedro I se mostrou ideal para os fazendeiros conservadores, então, porque não teriam que armar os seus escravos, nem armar os índios que estavam acostumados a eliminar, incitando estes que lutassem por liberdade, sendo essa independência sem luta responsável pela manutenção do latifúndio, da escravidão e do poder da aristocracia, resultando em nenhuma ruptura significativa no que se refere ao Brasil internamente, apenas externamente. Assim, os senhores de engenho e os cafeicultores assumem o poder antes pertencente aos portugueses no controle do Estado e passam eles mesmos diretamente a negociar com a Inglaterra sem a intermediação de Portugal, se tornando assim ainda mais ricos e poderosos nessa independência sem luta, sem participação popular, sendo o Brasil então o único país que não mudou de governante da época em que era colônia para a época em que se tornou um país independente. Uma independência nesses moldes se demonstrou apenas como uma manobra política da família real portuguesa, pois quando Dom João VI morresse, Dom Pedro I, que era o rei do Brasil, assumiria também como seu herdeiro o reinado sobre Portugal, unindo novamente Brasil e Portugal sob o mesmo reinado. Essa independência conservadora fez com que também o Brasil fosse o único país da América Latina onde a escravidão não fora abolida junto com a independência e permaneceu por mais 66 anos, sendo o Brasil o último país das três Américas a abolir a escravidão e talvez até o último país do mundo. O modelo econômico colonial explicado no início da aula, organizado para produzir não em função do mercado interno das necessidades próprias do Brasil, e sim em função das necessidades de uma metrópole, para enriquecer uma quantidade muito pequena de pessoas através de uma exploração brutal da grande maioria da população escrava e indígena, se manteve intocado com o processo de independência, não sofrendo nenhuma alteração. Como também o Brasil foi o único país das três Américas que adotou o sistema monárquico e não o republicano a partir da sua independência, o que significava que o povo brasileiro não tinha o direito de escolher os seus governantes, tinha sua participação política vetada, sendo o Brasil, então, após a independência, o país mais atrasado, desigual e antidemocrático das três Américas, desde o seu nascimento, no dia 7 de setembro de 1822. O povo brasileiro não demorou para perceber que a independência havia beneficiado somente as velhas elites, que não havia trazido nenhum benefício para si. Revoltas populares explodiram em todos os cantos do Império
desde a região norte, no estado do Pará, com a cabanagem, até a região sul, com a Guerra dos Farrapos. Isso já depois do rei Dom Pedro I ser praticamente expulso do Brasil, tendo renunciado ao trono em prol de seu filho Dom Pedro II. O país só manteve sua unidade, só não se desfez em vários países diferentes, como o Império Espanhol havia se desfeito, devido à interferência decisiva da Inglaterra, enormemente favorecida no nível comercial através de uma aliança com Dom Pedro II, principalmente, tendo assim o Império Britânico garantido matérias-primas e gêneros alimentícios de forma extremamente barata, assim como um grande mercado de consumo para os seus produtos industrializados. O Brasil se constitui enquanto uma nação nessa perspectiva, esmagando violentamente o desejo, a esperança de seu povo, que teve o seu intento de alcançar uma verdadeira emancipação econômica, social e política frustrado, sendo mantidas no poder as mesmas velhas elites que comandavam esse país desde as capitanias hereditárias. Concluímos assim a discussão sobre a independência do Brasil nesses moldes conservadores, esperando que a aula tenha sido útil para compreender as origens desse país, assim como a herança desses conflitos que se estabeleceram desde os seus primórdios na realidade vivida hoje. Como também esperamos que esse conhecimento seja útil para as provas do Enem, para o exercício da cidadania, para a vida futura de todos. O texto do livro didático, o slide, a videoaula, todos os materiais vão estar sendo disponibilizados no Google Classroom, no YouTube e também nos grupos do WhatsApp. Grande abraço a todos.